Então eu queria começar essa ministração passando para vocês algumas estatísticas. Primeira estatística que eu quero passar para vocês. Há no mundo 7 bilhões de pessoas. Eu acho que isso são dados, se não me falha a memória, entre 2014 e 2015. Dos 7 bilhões de pessoas que existe neste mundo, 2,3 bilhões são cristãos. E como eu falava na escola de discípulos, estes 2,3 bilhões de cristãos, que representam 1/3 de toda a população mundial, e os outros 2/3 são formados por ateus, hindus, muçulmanos, enfim, várias outras religiões, espíritas e tantas outras religiões. São os outros 2/3. E os sem religiões também estão nesses outros 2/3. E 1/3 é cristão. Mas quando essa estatística aponta para cristãos, ela não tem como detectar quem é cristão genuíno, quem de fato conheceu o evangelho do reino. Então aqui são cristãos professos ou cristãos nominais. A pesquisa passa na porta do camarada e pergunta: você é o quê? Ele diz: sou cristão. Entrou nos 2,3 bilhões. Não importa se ele é católico, não importa se ele é testemunho de Jeová e se entende cristão, se ele é mórmon e se entende cristão, é o que ele declarou. Não importa se ele não frequenta a igreja, mas se ele se declarou para a pesquisa cristão, ele entra neste censo como cristão. Então nós sabemos que esse número de cristãos não é real. Não existe 1/3 de cristãos genuínos no mundo. Se existisse, já seria um número muito pequeno. 1/3 apenas cristão, mas não existe esse 1/3 de pessoas que de fato são cristãos no mundo. 2/3 se declaram não cristãos e 1/3 se declara cristão. Há um outro dado aqui, um outro número. Existem 6.809 línguas, entre idiomas e dialetos, existem 6.809 línguas no mundo. 6.809 línguas no mundo. Apenas 333, o que é referente a 5%. Então eu vou deixar de falar em números e vou falar em percentual para ficar mais claro para você. Então, de todas as línguas existentes no mundo, de todos os idiomas e dialetos que existem no mundo inteiro, apenas 5% tem a Bíblia toda traduzida. Só 5% das línguas faladas em todo o mundo tem a Bíblia completa. Como nós aqui em português temos a Bíblia toda traduzida, de Gênesis a Apocalipse. Somos um grupo privilegiado, fazemos parte destes 5% das línguas, de todas as línguas que existem no mundo, que somam 6.809 línguas. A língua portuguesa, a nossa língua portuguesa está no grupo dos 5% do mundo que tem a Bíblia toda traduzida para o seu idioma. Há 17% deste grupo de línguas, apenas 17% tem apenas trechos da Bíblia. Apenas 17%. 5% tem a Bíblia toda, só 5%. 17% tem apenas trechos da Bíblia. Apenas 7% tem o Novo Testamento todo traduzido. 66% não possuem nada da Bíblia traduzido na sua própria língua. 66% dos idiomas. Há 66% dos idiomas falados, dos dialetos falados, das línguas faladas no mundo, que não tem uma tradução da Bíblia, que não tem nenhuma porção da Bíblia.
que não sabe, na sua língua, o que é o Salmo de número 1, que não conhece João 3,16, não tem absolutamente nada de tradução na sua própria língua. A gente pensa, irmãos, por viver numa cidade onde tem igreja em cada esquina, onde tem 20, 30 candidatos a vereadores, pastores, porque nós moramos numa cidade em que é difícil você passar em uma rua que não tenha pelo menos uma igreja, nós pensamos que essa é a realidade do mundo. E não é. E não é. Aliás, existem cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja. Me parece que são 7 ou 9 cidades que estão ali na região do Rio Grande do Sul que não tem uma igreja evangélica lá plantada. Então, nós estamos falando da realidade do mundo, mas podíamos pensar em realidades mais perto de nós, como, por exemplo, o Piauí, que, de acordo com o último censo, apenas 1% é cristão protestante. 1% no Piauí. Se esses números mudaram, mudou pouca coisa do último levantamento que nós fizemos. Há um espaço no Mapa Mundi, que é chamado Janela 10x40, que é onde ficam a maior parte dos povos não alcançados. Há povos não alcançados no Brasil, há povos não alcançados em muitos lugares no mundo. Mas há uma concentração onde a maioria deles estão, que é uma área no mapa ao norte da África. Há uma região que no mapa eles mediram ali uma área de latitude 10x40 ou 10 e 40 graus a norte do Equador. É um quadrado, um retângulo, desenhado no mapa que eles chamam de janela 10x40. Então, essa é a realidade do mundo. A realidade do mundo é que há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Há muitos lugares que chegou lá a internet, que chegou lá a Coca-Cola, mas que não chegou à genuína pregação do Evangelho. Que ninguém foi lá sentar com alguém para falar do Evangelho do reino de Deus. Que ninguém foi lá para anunciar a Cristo. Essa é a realidade do mundo. Isso nos torna responsáveis pela missão da igreja. Bom, nós precisamos entender o que está acontecendo no nosso mundo, desde que o mundo foi formado. Se nós tivermos a compreensão certa, nós vamos entender a urgência. Então eu pintei aqui hoje pela manhã um quadro, um exemplo, para que as pessoas pudessem entender o que está acontecendo no nosso mundo. Um quadro fictício, um quadro mental. Então pense comigo nisso. Imagine que toda a humanidade está vendada, os olhos tapados. Toda a humanidade. E que toda a humanidade está caminhando na direção de um abismo. E que esse abismo está a 10 quilômetros daqui. Mas a humanidade continua caminhando na direção desse abismo, todos de olhos tapados. E eles vão cair certamente nesse abismo. E ao cair nesse abismo morrerão. Então vem alguém e tem os seus olhos abertos. E quando esse camarada tem os seus olhos abertos, ele olha para frente e vê o abismo. E ele então vê o abismo, a primeira coisa que ele pensa: eu tenho que avisar as pessoas. Eu tenho que anunciar. Ele começa pelas pessoas que estão ao seu lado, pai, mãe, amigos, e ele então começa a ir nessas pessoas e desvendar essas pessoas, tirar a venda dos olhos dessas pessoas e dizer a eles: vamos unir as nossas forças e vamos tirar a venda dos olhos de todos. E eles começam numa caminhada desenfreada a tentar tirar as vendas dos olhos das pessoas. Alguns dizem: não mexa na minha venda. Então eles gastam algum tempo ali tentando tirar a venda daqueles, mas à medida que eles percebem que esses não querem ser desvendados, eles correm para outros e vão tentar tirar a venda de outros. Mas as pessoas continuam caminhando
para esse abismo. Toda a multidão está caminhando. Alguns tiveram seus olhos descobertos e passam agora a ser obrigados ou passam a ser responsáveis por tirar a venda dos olhos dos que estão caminhando. E isso que eu estou dizendo para vocês é uma forma de exemplificar o que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo está caminhando, irmãos, a passos largos para o inferno. Todos, sem exceção, todo ser humano que nasceu, ele nasceu debaixo da lei do pecado e da morte. Ele não nasceu bom e agora vai ficando mal. Ele não nasceu uma criança boazinha, sem pecado, e à medida que ele vai crescendo e vai tomando conhecimento, ele vai se tornando um pecador. Não, ele nasceu debaixo da lei do pecado e da morte. Quando ele nasceu, a humanidade já caminhava para o abismo e ele já nasceu com os olhos vendados. O pecado é a venda nos olhos. E ele já nasceu caminhando para o pecado. Jesus vem e desvenda, tira a venda. E envia agora a igreja dizendo: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio. Se ele tirou a venda dos olhos, ele nos deu agora a missão de tirar a venda dos olhos das pessoas. E as pessoas estão caminhando o abismo, eu chamaria de a eternidade sem Jesus. A eternidade sem Jesus é o que está simbolizado nessa figura pelo abismo. O pecado é o que está tapando os olhos das pessoas. E um dia um amigo meu, alguém tirou a venda dele. Como alguém tirou a venda dele? É lógico, eu estou falando aqui metaforicamente, mas é lógico que foi uma ação do Espírito Santo de Deus, que usou uma pessoa que pregou o Evangelho, o Espírito Santo o convenceu e tirou a venda dos olhos dele. Quando essa venda foi tirada dos olhos dele, ele me viu caminhando para o abismo e ele veio até mim. E ele foi usado por Deus para tirar a venda dos meus olhos. E agora eu já não caminho mais para o abismo. Mas eu não posso pegar esse irmão e juntar com os outros que agora vêm, dar as mãos um para o outro e dizer: vamos fazer festa, porque nós não estamos indo mais para o abismo. Nós não temos tempo para isso. O que eu tenho que dizer a eles é: vamos correr e vamos desvendar, tirar a venda de todas as pessoas que nós pudermos. Nós poderemos de todos? Não. Todos aqueles que nós colocarmos a mão na venda, nós faremos eles enxergar? Não. Mas você sabe quem vai enxergar? Não sabe. Então vamos tentar em todos. Vamos tentar no maior número de pessoas. Vamos correr, porque se essas pessoas caírem no abismo, tendo nós tido a oportunidade de livrá-las e não livramos, nós fomos coniventes com esse erro. Daí então eu usei uma expressão aqui e queria que você entendesse isso, que todo cristão que não está em missão está em pecado. Que todo crente, todo aquele que um dia teve seus olhos abertos pelo Evangelho de Cristo, que todo aquele que um dia foi alcançado pela graça do Senhor e que não compartilha dessa graça e que não reparte essa graça, está em pecado. Porque só existe dois lados nessa história: ou a missão ou a omissão. Ou eu estou em missão ou eu estou em omissão. Ou eu prego o amor de Cristo ou eu me omito. Ou eu tiro a venda, ou eu vejo as pessoas caminhando a passos largos para o inferno e me torno conivente com essa realidade. Eu fico pensando na compreensão que a gente tem errado das coisas às vezes. Você já ouviu falar que Deus deu para nós a chave do reino dos céus? Pois Ele deu. Ele, conversando com Pedro e com os discípulos, numa conversa a respeito do reino de Deus, ele diz a Pedro, ele diz aos discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Pedro responde pelos discípulos dizendo, ou melhor, os discípulos respondem, dizem que o Senhor é João Batista, dizem que o Senhor é Elias, dizem até que o Senhor é Jeremias ou um outro profeta qualquer. E ele então pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou?
os apóstolos representados por Pedro dizem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele estava dizendo: o Senhor é aquele que nós esperamos. O Senhor é aquele que Abraão esperou. O Senhor é aquele que Moisés esperou. O Senhor é aquele que os profetas esperaram. O Senhor é aquele que veio remir o mundo. O Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro. E sobre essa sua afirmação, ou de acordo com o que está nas Escrituras, para ser mais fiel ao texto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e vos darei também a chave dos céus, ou do reino dos céus. E tudo que vocês abrirem na terra será aberto no céu, e tudo que vocês fecharem será fechado no céu. Aí, a igreja pós-moderna pegou isso e disse: temos a chave dos céus, nós abrimos e nós fechamos. E começaram a dizer: então, vamos abrir uma bênção. Porque se nós nos unirmos como igreja para abrir o céu, para derramar bênção, ligou na terra, está ligado no céu. E aí a gente então começou a se reunir. E eu estou dizendo a gente fazendo parte da igreja num todo, nós começamos a abrir porta da bênção. Eu concordo com a sua bênção, irmão. Está ligado? Está ligado. Está ligado na terra, está ligado no céu. Eu concordo, nós concordamos com a bênção, nós concordamos com a prosperidade, nós concordamos com um monte de coisa. Mas não é essa a chave. Ficou claro, Jesus deixou claro, os apóstolos entenderam, irmãos, a maior parte dos apóstolos morreram, ou dos discípulos de uma forma geral no primeiro século, morreram, foram martirizados por entender o conteúdo da mensagem. Que chave é essa? Que o Senhor deu à igreja. Não deu a Pedro, não deu só aos apóstolos, deu à igreja. Que chave é essa que tem o poder de abrir a porta do reino de Deus? E que quando essa porta não é aberta, fica fechado e as pessoas ficam fora do reino de Deus. Essa chave é a chave do anúncio do reino de Deus. Quando nós proclamamos a mensagem do reino, através dessa mensagem o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do juízo, do pecado, e as portas se abrem. Quando alguém pregou para mim essa palavra, irmãos, abriu a porta do reino de Deus para mim. Eu fui transportado, passei por essa porta que é Cristo, pelo anúncio da palavra, fui transportado pelo Espírito de Deus do reino das trevas para o reino da luz. Entrei por essa porta porque me abriram a porta, através da pregação do evangelho do reino. Quando eu não uso essa chave, eu estou mantendo a porta fechada. Quando eu uso essa chave, eu abro a porta para o reino. Quando eu não uso essa chave, eu mantenho a porta fechada. E aí você vai dizer: pastor, tem algum outro texto que possa ajudar a gente a entender essa chave do reino de Deus dessa forma? Tem. Bom, o texto em si ele é claro. Não há uma chave literal, essa chave não abre outras portas a não ser a do reino de Deus, não é a porta da bênção, não é a porta da vitória. E nem a porta da esperança. É a porta do reino de Deus, que é aberta com essa chave. E aí quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo de número 10, o texto deixa bem claro que só há uma forma do homem se salvar, através de Jesus. E Jesus é que vai dizer: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagens. Ele é a porta, irmãos. Nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo pode nos salvar. E como é que alguém conhece de Jesus? Como é que você conheceu Jesus? Como é que você se converteu? Porque alguém abriu para você a porta, pregando a palavra. E eu não estou aqui deixando fora do nosso entendimento que isso é uma ação do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo que se dá por meio da igreja e da palavra. Quem é que pode pregar essa palavra se não a igreja?
Quem é que aprendeu essa palavra? Quem é que foi liberto para poder libertar? Quem é que teve os seus olhos tirado à venda para poder agora tirar a venda dos olhos dos outros? Quem é que bebeu dessa fonte para poder anunciar dela? Quem é que foi que recebeu da fonte de água que jorra para a vida eterna, se não a igreja? Somos nós. E é por isso, irmãos, que ou nós vivemos em missão, ou nós vivemos em omissão. Se eu não jorro essa água, se eu não abro essa porta, se eu não proclamo, a Bíblia vai dizer o que acontece: que todo aquele que pecou vai perecer, e que só pode salvar se clamar ao nome de Jesus. E aí Paulo então começa uma série de perguntas retóricas. Mas como clamarão aqueles que não conhecem, aqueles a quem eles não conheceram? Como conhecerão aqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem anuncie? E quem é que tem que ir anunciar? Eu e você. A igreja tem a missão de anunciar o evangelho do reino de Deus. Está sobre nossos ombros essa responsabilidade. Deus colocou a igreja para pregar essa mensagem. Eu estava conversando com os irmãos hoje pela manhã, porque quando nós falamos de coisas que não podemos tocar, irmãos, e eu procuro ser muito prático, às vezes um tanto simplista, para tentar colocar de forma prática aquilo que eu estou querendo dizer, para que o doutor possa me entender e para que a criança que me ouve possa me entender. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta que coloque as coisas nesse nível, de entendimento desde a criança até o muito estudioso. Se nós estamos aqui num grupo de 100 pessoas e alguém vem e dá 200 pães, quantos pães nós teremos para cada pessoa? 2. Mas vamos pensar que 50 pessoas sejam egoístas, corram na frente e peguem, cada uma delas, das 50 pessoas, peguem 4 pães. Nós teremos cada pessoa dessas 50 comendo cada uma 4 pães. E teremos as outras 50 pessoas com fome. E aí eu como os meus 4 pães. E a pessoa que está ao meu lado morre de fome. Nós vamos ter, num grupo de 100 pessoas, 50 que se alimentaram bem e 50 que morreram de fome. A culpa é de quem? De quem é a culpa, irmão? Me ajude. De quem comeu pão. Agora vamos trazer isso para uma realidade mais perto de nós, pensando em contexto social, e por enquanto nós estamos aterrissados no contexto social. Vamos imaginar que uma criança de 4 anos tenha morrido de fome essa semana. De quem é a culpa por essa criança ter morrido de fome? Porque vamos deixar bem claro que nós aqui, nessa semana, nos alimentamos bem. A maior parte de nós. Quem aqui costuma fazer pelo menos 3 refeições diárias? Alguns mais. Então, se uma criança morreu de fome, alguém vai perguntar assim: pastor, mas Deus é bondoso. É bondoso. Tão bondoso que deixou alimento para todo mundo. Mas o homem é mau. Por que essa criança morreu de fome? Isso é culpa de Deus ou da humanidade? Da humanidade. Quem deveria ter repartido o pão? Deus ou a humanidade? A humanidade. Então, quem é culpado pela morte das crianças que morrem com fome? A própria humanidade. A própria humanidade. Se um ser humano morreu de fome, certamente os culpados são os demais seres humanos. Porque se tem alimento para todos e só alguns comem, a culpa da mortalidade das crianças que morrem com fome só pode ser dos humanos. Aí eu transporto esse mesmo pensamento agora para uma questão espiritual. Porque, no primeiro exemplo, a culpa dos que morrem de fome são dos 50 que pegaram 4 pães.
No exemplo mais real, a culpa é dos demais seres humanos que não compartilharam o pão com os outros seres humanos, porque eles tinham pão para compartilhar. Se alguém morre sem Jesus, quem é que tem a palavra da salvação para eles? A igreja de Cristo. Quem é culpado pela omissão? Aqueles que não pregaram. Quem é que podia pregar? A igreja. Quem deveria ter ido? Aí, irmãos, eu falei aqui que, pela manhã, que um fator de cobrança para a igreja será o fator Coca-Cola. Pastor, o que é o fator Coca-Cola? É porque assim, a gente pode chegar diante de Deus na eternidade e dizer, Senhor, eu não preguei, nós igreja, eu estou falando de forma corporativa, nós igreja não pregamos e o evangelho não chegou naquela tribo de índio porque nós não tínhamos condição de chegar lá. Aí quem sabe o Senhor não puxa na internet celestial, no Google Santo, no Google Imagens Divina, uma foto daquela tribo com o índio tomando uma Coca-Cola. E aí o Senhor vai nos perguntar, como vocês não chegaram? E a Coca-Cola chegou. Como vocês não chegaram? Mas os índios estavam com calça jeans. Como que vocês não chegaram naquela tribo, mas tinha um boné da Nike na cabeça de um dos índios? Como é que vocês não chegaram? Se alguém conseguiu chegar, é porque a Coca-Cola levou a sério a missão dela de ganhar dinheiro vendendo refrigerante. É porque a marca X levou a sério a missão dela de levar a sua marca a todas as pessoas do mundo. E a igreja não levou a sério a sua missão de levar o evangelho a todas as pessoas do mundo. Sim, irmãos, é nossa responsabilidade. Começando, é lógico, aqui, mas simultaneamente em qualquer lugar. Eu falava aqui na escola que nós aprendemos que missão se faz de uma dessas três formas. E eu já ensinei isso. E peço perdão a vocês. Como é que se faz missão? Missão se faz ou orando, ou contribuindo, ou indo. Um erro nosso. Missão se faz orando, contribuindo e indo. Eu posso fazer missão no norte da África enquanto faço missão para o meu vizinho. Enquanto oro pelo meu vizinho e pelo continente africano. Eu devo fazer missão. Aliás, irmãos, dentro desse pensamento que eu disse que ou estamos em missão ou estamos em omissão, há uma frase que eu postei esses dias e trouxe para a escola hoje, que é do Charles Spurgeon, que diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque ser cristão significa estar em uma missão. A missão de proclamar o evangelho do reino. Nós não estamos no mundo, irmãos, para mudar o mundo via política. Volto a dizer o que eu tenho afirmado aqui. Acredito que nós, cristãos, devemos estar em todos os lugares da sociedade. Porque só onde tiver uma pessoa, tem que ter um cristão para proclamar o evangelho. Que sim, nós devemos ganhar o prefeito para a cidade. Nós não podemos ficar pensando em ter um prefeito pronto já. Se ele for cristão, amém. Mas se ele não for cristão, nós temos que pensar em ganhar o prefeito. Nós temos que pensar em ganhar os vereadores. Nós temos que pensar em ganhar as crianças que estão nos bairros carentes. Nós temos que pensar em ganhar o médico. Nós temos que pensar em ganhar o rapaz que trabalha na coletora pioneira no prédio no nosso prédio ou em qualquer outro lugar. Nós precisamos manifestar o reino de Deus a todas as pessoas. Por quê, irmãos? Não há Bíblias traduzidas. Porque o dinheiro usado, às vezes, está envolvendo entretenimento. Porque a igreja, e aí eu volto a falar, irmãos, não como comunidade tão somente, mas eu volto a falar de forma corporativa. Porque nós não vivemos, nós não pensamos, nós não gastamos os nossos recursos e nós não investimos a nossa vida como quem está
em missão. Só por isso. Porque nós não educamos os nossos filhos mostrando para eles que eles estão em missão? Por que nós não pensamos no nosso recurso, na administração financeira dos nossos recursos, como quem está em missão? Porque nós não usamos o nosso tempo como quem está em missão. Vamos imaginar, irmãos, que esse número seja real. 1/3 de cristão no mundo inteiro. Quantas pessoas eu preciso levar a Cristo, ou quantas pessoas cada cristão precisa levar a Cristo para podermos ganhar o mundo inteiro? E eu sei, irmãos, eu entendo, alguém pode estar pensando assim, pastor, mas isso é uma utopia, nós não vamos ganhar o mundo inteiro, porque a Bíblia fala daqueles que serão condenados e tal, mas vamos pensar pelo menos na evangelização mundial. Quantas pessoas, se nós fôssemos de fato 1/3, coisa que não é verdade, mas se fôssemos 1/3, quantas pessoas eu preciso levar para Cristo para que o mundo todo seja evangelizado? 2 pessoas cada crente, é isso? 2. Eu levo 2, você leva 2, e no final do mês, se todos nós levarmos 2 pessoas a Cristo, o mundo está todo evangelizado. Aí eu fico pensando o seguinte, irmão. Ao longo dos últimos 5 anos, quantas pessoas você levou a Cristo? Aí eu sei que você vai me dizer, porque a gente tem desculpa para tudo. Você vai dizer, pastor, mas quem convence é o Espírito Santo. Aí eu vou dizer para você, eu já sabia disso. Eu sei que quem convence é o Espírito Santo. Nós temos o papel de fazer a missão, de compartilhar o evangelho do reino. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, em lugar nenhum das escrituras diz que dizer para alguém, Jesus te ama, vai voltar e ele morreu na cruz por você, que isso seja evangelizar. Não é um simples anúncio que vai resolver a vida de alguém. Porque quando Jesus fala sobre evangelização, ele diz, ide, pregai e fazei discípulo. Me parece algo um tanto mais complexo, que exige muito mais comprometimento de quem faz. Porque nós não fomos chamados para fazer uma missão, nós fomos chamados para viver em missão. E aí, só para o nosso pensamento, irmão, a pergunta é, nos últimos 5 anos, de quantas pessoas você se compadeceu e compartilhou o evangelho com ela? Jesus deixa bem claro, assim como o Pai me enviou a vós, eu vos envio. Isso é missão. Então como é que o Pai enviou a Jesus? Jesus veio até uma nuvem, pairou no meio do céu, pegou o megafone santo, e de lá das regiões celestiais, com o megafone santo, ele disse, ei, meus filhos, eu amo vocês e quero reconciliar vocês com o Pai. Amem a mim, se entreguem a mim. Foi assim que Jesus veio em missão? Não. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus encarnou, irmãos. Jesus encarnou. Se fez presente no meio de nós. Andou conosco. Ele esteve presente, ele anunciou, ele se esvaziou de si mesmo, ele abriu mão de si mesmo por amor a nós, ele encarnou. E aí depois ele nos chamou e disse, agora ide e fazei discípulo. Pregue o evangelho a toda criatura. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como é que se faz missão, irmão? Ou o que é uma vida missional? É uma vida de encarnação, onde eu estou, onde eu priorizo o alvo da minha missão, onde eu entendo que aquilo é a coisa mais importante a se fazer.
que eu abro mão de tudo para ir ao encontro do alvo da minha missão. Isso só é possível fazer encarnando. Eu não posso, irmãos, me dar ao direito de dizer às pessoas: gente, venham para a igreja. Não, eu sei que é importante, é uma estratégia evangelística trazer as pessoas para a igreja, sim é, mas uma vida missional exige que eu esteja encarnado. Encarnado onde? No meio delas, que eu esteja entre elas, como Jesus esteve entre nós pecadores, nos entendendo, nos ouvindo e compartilhando a mensagem do reino conosco, sem nunca ter se contaminado, sem nunca ter deixado de ser Deus, sem nunca ter perdido a sua essência, mas no nosso meio. Então, irmão, o desafio nosso é encarnar lá no trabalho, encarnar lá no campo de futebol, lá na faculdade, estando entre eles, sendo luz para eles, convivendo com eles, entendendo a eles, mas nunca sendo assimilado por eles, sendo sempre alguém em missão, mas não distante deles, não quem olha numa distância de uma nuvem, mas quem entra no meio deles e pode dizer para eles: é chegado o reino de Deus. Eu estou com vocês para dizer a vocês: é chegado o reino de Deus. Eu estou em missão para dizer: é chegado o reino de Deus. Jesus nos enviou para fazermos aquilo que ele veio fazer, enviado pelo Pai. Agora ele envia a igreja para proclamar através da sua presença. Alguns serão enviados para a África, outros serão enviados para a Malásia, outros serão enviados para o motoclube, outros serão enviados para uma loja, outros serão enviados para uma faculdade, alguns serão enviados para um grupo de amigos que se reúnem para jogar futebol na quarta-feira. Agora, a missão falha quando eu perco o propósito. E aí eu não estou mais no meio deles em missão, eu estou no meio deles para ser um deles. Eu estou no meio para fazer o que eles fazem. Eu estou no meio para ser como eles. Aí eu fui vencido na minha missão. Eu não fui ser um agente de transformação porque eu fui transformado. Então, se você está lá para ser igual, você não está em missão, você está em omissão. O grupo do futebol, os amigos da faculdade, a escola, a loja, são campos missionários, onde nós falamos aquela língua, onde nós entendemos aquela cultura e onde nós podemos e devemos manifestar o reino de Deus.